Agora passo pelo tempo de 8 minutos para o deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo. Obrigado. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, esta casa tão dividida reflete naturalmente o quanto a sociedade está dividida diante dos impasses construídos em decorrência de escolhas mal feitas pelo comando do governo nos últimos anos. Há, no entanto, um consenso, ao meu ver, o entendimento de que o Brasil não merecia passar por este momento, vivendo a agonia das muitas fraturas expostas que estão colocadas diante de nós e diante do mundo. A cada dia, o que vai ficando mais claro, mais evidente, é que nossos problemas são, de fato, bem maiores do que pareciam ser, e destoam da paisagem na fotografia que nos foi mostrada por ocasião da corrida eleitoral de 2014 para presidente da República e vice-presidente. E esse não é o assunto que pretendo abordar hoje, mas oportunamente pretendo fazê-lo. Perdemos, senhor presidente, admitamos, as melhores oportunidades de nos consolidarmos como a grande liderança regional e nos firmarmos como uma potência mundial, diante de uma conjugação interessantíssima de variáveis globais positivas para nós, o que asseguraria de maneira crescente, sólida e sustentável o desenvolvimento econômico e social que precisamos ter e que podíamos já ter alcançado. Ao contrário disso, comprometemos radicalmente os avanços conquistados em diversas áreas, setores e segmentos, inclusive as conquistas sociais. Vivemos hoje um quadro econômico dramático, com a inflação em 2 dígitos combinada com recessão. São 12 milhões de trabalhadores desempregados, sendo que 1.850.000 deles perderam seus postos de trabalho nos últimos 12 meses. Apenas no meu estado, o estado de São Paulo, 4.451 indústrias fecharam as portas nos últimos 12 meses. Com tudo isso, temos que considerar na conta de nossas preocupações os níveis de endividamento da classe C, que chega a patamares elevadíssimos, a quase 70%. Ela foi estimulada ao consumo com a oferta de acesso facilitado ao crédito e agora se depara com a dura realidade que apontamos. Isso se desdobrará, senhor presidente, em um número elevadíssimo de endividados negativados e trabalhadores que poderão sofrer execuções por parte das instituições que financiaram-lhes a aquisição de suas casas. Inclusive, o programa Minha Casa Minha Vida. Imagine que por ter perdido o emprego e não ter conseguido pagar uma prestação de R$200, R$300, esse trabalhador poderá perder agora a sua casa e ver o seu sonho se transformando em um pesadelo. É claro que vamos superar nossas inúmeras dificuldades. Aliás, vamos superá-las porque não temos escolhas. Temos que fazer a travessia. E eu não tenho dúvidas de que o Brasil é maior do que qualquer crise. O afastamento da presidente que se deu até que o Senado Federal decida pelo seu impedimento ou não, convocou a responsabilidade de capitanear este barco o presidente Michel Temer, que prontamente se apresentou à missão e o tem procurado fazer com serenidade e responsabilidade, dialogando com o parlamento e dialogando com a sociedade. Transcorreram-se 6 dias úteis apenas desse governo, que não pode ser ainda cobrado em relação aos resultados, mas que dá sinais de disposição e coragem para fazer o enfrentamento da crise e conduzir o país à necessária retomada dos rumos do desenvolvimento. E o governo poderá contar com meu apoio, com meu trabalho nas medidas que se fizerem necessárias para o bem do Brasil, sendo que o nosso mandato continuará, deputado Duarte Nogueira, sendo uma trincheira viva na defesa dos direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos e dos aposentados,
e qualquer proposta que ameace os direitos adquiridos e consolidados encontrarão em mim toda resistência. Nessa direção, senhor presidente, da preocupação em proteger os trabalhadores e trabalhadores desempregados e os servidores públicos, peço a vossas excelências o apoio à PEC que submeto a esta casa e que está na fase de coleta de assinaturas, que proíbe os municípios, estados e a União o parcelamento do salário dos servidores públicos nas 3 esferas. Dei entrada também em 2 projetos de lei complementar, que têm como objetivo a proteção do trabalhador desempregado, sobretudo trabalhador desempregado. Trato do PL 278 de 16, sobre a limitação em 12% dos juros do cartão de crédito, que hoje, de maneira abusiva, chega a quase 480%, e que impede a operadora negativar o inadimplente que comprove que esse fato se deu em função do desemprego, permitindo que a renegociação seja baseada em juros simples e não compostos. Na mesma linha, apresentei o PL 5264, de 2016, que impede a instituição bancária de executar o comprador que ficou inadimplente até 6 meses e que comprove que o fato se deu em função do desemprego. É nosso dever moral olhar para o Brasil e para os brasileiros, para além das paredes desse palácio, e nos comprometemos com essa travessia. Por fim, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, proponho a vossas excelências uma atitude forte, um gesto corajoso que demonstre o nosso compromisso com o país. Essa recuperação do país não se dará sem sacrifícios, e de fato é sempre a sociedade que é chamada a pagar essa conta, essa fatura, que normalmente penaliza mais pesadamente exatamente os mais vulneráveis. Tenho proposto, senhor presidente, através de uma PEC que começa hoje a tramitar para a coleta de assinaturas, o congelamento por 5 anos do salário de todos os políticos do país, as 3 esferas, municipal, estadual e federal. Isso é cortar na própria carne, é o mínimo que podemos fazer. É um gesto que aponta o nosso compromisso e a nossa fé na recuperação do Brasil. E caminhando para a conclusão do meu discurso, cumprimento o presidente Temer pela escolha do nome do ministro Sarney Filho para conduzir a pasta do meio ambiente, pois trata-se de uma das maiores autoridades que temos no país e que já demonstrou em sua passagem anterior pelo referido ministério sua capacidade e o seu compromisso com a causa. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Roberto de Lucena, do